Nós vamos continuar aqui com o poço de potencial finito, mas antes eu só gostaria de fazer uma observação, né? Que anteriormente eu falei essa questão aqui da energia cinética mínima, né? Mas faltou esclarecer, né? De onde isso vem, né? Então deixa eu abrir um espaçozinho aqui. Eu fazer esse comentário só para ficar claro isso, né? Então, a gente tem que a energia cinética, né, média, quem é a energia cinética? Ela vai ser a média de P ao quadrado sobre 2m, né? Ok, mas por outro lado, o que nós sabemos? Que a gente sabe que a incerteza, né, ao quadrado, que é a variância, é a média do quadrado menos o quadrado da média. Menos o quadrado da média, né? Então, isso significa que... isso implica que o quê? Eu vou até colocar isso antes, ó. Depois eu coloco essa questão da energia cinética. Então, isso daqui, ó, implica que o quê? Que a média do quadrado, eu vou subtrair de um número positivo para poder dar a variância. Ora, se a variância é a média do quadrado menos um pedacinho, então quer dizer que ela é menor, né? Então quer dizer que isso daqui é maior do que a variância. Então eu posso escrever a energia cinética. Então isso aqui, por sua vez, né, implica que a energia cinética, isso aqui vai ser maior do que ou igual a variância ao quadrado sobre 2m, né? E, ora, se a energia cinética é sempre maior do que isso, então quer dizer que o valor mínimo que a energia cinética pode assumir é exatamente a incerteza ao quadrado sobre 2m, que é a expressão que foi usada aqui, né? Incerteza dessa ordem, e a gente chegou nessa expressão aqui, ok? Só para esclarecer. Ok, e agora a gente pode voltar lá para o poço de potencial finito, né? E o que faltou? Faltou a gente resolver a região intermediária, né? Bom, a gente está cansado de resolver esse caso, né? O que vai mudar aqui, ó? Vou colocar lá, né, essa região intermediária. Na verdade, eu vou copiar tudo isso aqui, ó. Vamos copiar isso aqui. E o que nós temos, então? Essa região aqui, então, intermediária. Agora eu vou trabalhar nessa região aqui, ó. Né? Região aqui intermediária. Bom, nessa região, então, intermediária, o que eu tenho? Eu tenho, vou chamar aqui de 2, né? 2. Nesse caso, o potencial é V0. Só que a energia... Aliás, o potencial não é V0, o potencial nessa região é 0, né? Então fica menos aqui.
Então significa que eu tenho o quê? Que eu vou ter segunda derivada da autofunção, e aqui esse menos com esse menos vai dar mais agora, né? 2m sobre h barra ao quadrado. Eu vou chamar isso daqui de K2 ao quadrado. Ok? De tal maneira, então, que... Deixa eu esclarecer. Estou fazendo aqui na região, eu não escrevi aqui, né? Para... que agora eu vou fazer, ó, para o x dentro do poço, né? Então, para o x dentro do poço, a equação é essa. A solução dessa equação agora, a gente vê que ela é oscilatória, né? Ela não é mais exponencial. Por quê? Porque se eu fizer o polinômio característico, vai ficar S ao quadrado mais K2 ao quadrado igual a zero. Passa para o outro lado menos. Então, o S é igual a mais ou menos raiz de menos 1 K2. Raiz de menos 1 é I. E K2, como vai ficar, então, o exponencial de K2, né? X. Aqui vou usar a C, né? C já tem lá o A, B, C, D. E vai usar C e B, né? Vou colocar aqui lá C, B1, mais, né? Aí você pode ajustar os coeficientes, né? Que vai ter um coeficiente C1 e o C2 é a menos K2x. Você pode ajustar eles de tal maneira que vire vire senos e cossenos, né? Então a solução dessa equação, ela tem que ser da seguinte forma: C seno de K2x mais, vou colocar aqui para ficar C e B cosseno de K2x. Só tem um problema, né? Eu não posso, na verdade, ter as duas ao mesmo tempo, né? Porque como o potencial ele é simétrico, a solução obrigatoriamente, né, a gente tem um teorema que já foi provado, se o potencial é simétrico, a solução ou ela é par ou ela é ímpar, obrigatoriamente. Ela não pode ser uma soma de uma função par e uma ímpar. Ou ela é par ou ela é ímpar. Então isso significa que, na verdade, eu vou ter duas soluções aí, né? Então essa solução, ela não acontece como está aí. Vai acontecer uma ou outra, né? Ou acontece o caso aqui, que eu vou chamar, que é a solução ímpar, ou acontece a solução, né, que ele colocou antissimétrica, ou tem a solução simétrica, né? Ou ela é par. Então, ambas ao mesmo tempo eu não posso ter, né? Então, no final das contas, eu tenho um conjunto de duas soluções, né? Porque lembra, né? Se o potencial for simétrico, obrigatoriamente a solução ela tem que ser par. Então a solução tem que ser par ou ímpar, né? Ela não pode ser qualquer outra coisa que não seja isso, uma função par ou ímpar. Então quer dizer que eu vou ter dois conjuntos de soluções, quando no meio for par ou quando no meio for ímpar. Então eu vou ter dois conjuntos de soluções. Então tem a solução
antissimétrica, solução antissimétrica. Aí essa solução antissimétrica, ela vai ser da seguinte forma, né? Então, A, K1x, né? C, seno. Antissimétrica é a solução ímpar, né? K2x e D é a menos K1x, né? Isso daqui, né? X menor do que menos A sobre 2, né? Aqui dentro do poço, e aqui fora do poço. Agora, a gente tem a solução simétrica. Aí a solução simétrica, o que ela vai ser? Ela só vai mudar que aqui vai ser D e cosseno, tá? B e cosseno, né? Ok? Aqui a solução, aqui é a solução ímpar, né? E aqui é a solução par. Então a solução só pode ser sempre que o potencial ele é simétrico, né? A solução só pode ser antissimétrica ou simétrica. Não pode ser não pode ser a soma das duas, né? Não pode ser uma função que não é par nem ímpar. Ela tem que ser ou par ou ímpar. A gente já viu esse teorema, né? Então a gente vai ter esses dois conjuntos de soluções. Na verdade, eles vão se alternando, como a gente já viu, né? Então, geralmente, o que vai acontecer? É como aconteceu aqui, ó. Eles vão se alternando, né? Então, aqui está simétrico, né? Aqui não está, porque o potencial não está simétrico, mas se eu colocar aqui, ó, bem no meio, ele vai ser o que aqui, ó? Simétrico, né? Então, função par. Aqui, função ímpar. Aqui, função par, e fica nessa brincadeira. Par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, sempre alternando. Par, ímpar, né? Então, vou ter alguns autoestados que serão pares e alguns autoestados que serão ímpares. E sempre se alternando, tá? É um estado par, depois um ímpar. Um estado par e um outro ímpar, assim por diante. Ok. Então, vamos começar estudando aqui a continuidade, né? A gente tem que falar sobre a continuidade da função de onda, né, das autofunções e das derivadas, né? Tanto as autofunções quanto as derivadas, elas precisam ser contínuas, né, nas interfaces, né, entre os dois meios diferentes. Então eu vou ter o seguinte, ó, primeiro eu vou pegar o que? Vou pegar o seguinte, vou pegar o caso par para N 0, 2, 4, né? Valor, os estados pares. O que nós temos? Que a seguinte relação de continuidade aqui, ó. Se eu pegar isso aqui em x igual a menos A sobre 2,
né? Ou eu pegar isso daqui, né? Só que menos A sobre 2 menos, né? Ou seja, do lado esquerdo. Ou eu pegar isso em menos A sobre 2 do lado... Ele pegou só que A sobre 2, tanto faz, né? Deixa A sobre 2. Então, ou pegar isso em A sobre 2 pela direita, tem que dar o mesmo resultado. Ok? E aí a gente vai... Essas aqui não tira nada daqui, né? Porque vai dar expressão idêntica. Aliás... desculpa. Na verdade é solução par, né? Tá ficando... Solução par. É esse caso aqui, desculpa. É essa solução aqui. Ok. Vamos pegar aqui. Acordar aqui, tô dormindo. Presta atenção no que eu tô fazendo aqui. Babá. Ok. Então, a gente está analisando o caso par, né? No caso par, o que eu tenho? A continuidade, eu vou pegar só a continuidade nesse caso aqui, né? A continuidade aqui, ó. Aqui que eu estou pegando essa continuidade, nesse ponto, né? Então, fazendo a continuidade nesse ponto, que é aqui o que? A sobre 2. O que eu vou encontrar? Eu vou encontrar aqui esse B. Antes, ele vale o que? Antes do A sobre 2, é aqui e aqui, né? Então, esse daqui, ó, é essa solução aqui. Então vai ser cosseno de K2A sobre 2. Tem que ser igual ao valor depois, né? O valor depois, imediatamente depois, é esse aqui. Então é DE a menos K1A sobre 2. Ok. Agora a gente tem que estudar a continuidade da derivada. Bom, eu não fiz a derivada, né? Então eu vou calcular aqui a derivada. Vamos calcular a derivada aqui. Fazendo a derivada, tá assim logo. Para estados pares, né? Então, vou levar isso aqui para cá e vou derivar. O que eu vou encontrar? Vou dar uma encolhida nisso aqui para dar espaço aqui para caber, né? Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó. A derivada vai dar K1, A é a K1x, aqui B, aliás, derivada do seno é cosseno, isso aqui fica K2, B, derivada do cosseno é menos seno, né? Então é menos K2, B, seno de K2x. E aqui por último é menos K1 D é a menos K1x. Ok. Então, isso aqui dá isso daqui, né? Beleza. Agora,
vamos para as derivadas, né? Eu vou copiar isso aqui. Colar. Então, para as derivadas, então tem que ter a continuidade também das derivadas nessa fronteira, né? Então, fazendo isso aqui vai dar menos K2, derivada do cosseno é menos seno. E aqui vai dar derivada aqui de K1, que dá menos K1. Ok. E agora eu posso fazer o quê? Agora eu posso dividir uma pela outra, né? Eu vou pegar essa aqui, eu vou dividir por essa. Eu vou dividir. Simplesmente eu vou repetir toda essa expressão. Ok. Copia. Cola. E aí eu vou dividir por essa expressão. Copia. Cola. Aqui igual, divido. Menos, corta. Essa exponencial aqui é exatamente idêntica, D corta. E o B corta. O que sobra? K2. Seno sobre cosseno é tangente de K2A sobre 2 igual, só sobrou o K1 desse lado. Ok? E aí eu vou multiplicar essa expressão toda por A sobre 2. Eu vou obter o que então? K2A sobre 2 tangente de K2A sobre 2 igual a K1A sobre 2. E eu vou fazer a seguinte substituição. Eu vou dizer que alfa é igual a K2A sobre 2 e beta é igual a K1A sobre 2. Fazendo essa substituição, a gente conclui que alfa tangente de alfa é igual a beta. Ok? A gente vê essa expressão aí, né? Que alfa tangente de alfa é igual a beta. Então a gente pega essa primeira equação aqui e guarda. Ok. Agora vamos fazer tudo igual agora, caso o caso ímpar, né? Então vou copiar isso aqui. Copia. Cola aqui, tudo parecido, né? Cola. E aí eu vou ter o que? Para os autoestados ímpares, o que a gente tem? Aqui vai ser o antissimétrico, né? Aqui é C, seno. E aí o que vai mudar só aqui, né? A derivada do seno é cosseno, fica mais. A derivada do seno é mais cosseno. Ok. O resto também dá para aproveitar. Ó. Vamos pegar isso aqui tudo. Ó. Vou aproveitar tudo. Só vou ajeitando, né? Só tem que ter cuidado para não esquecer de ajeitar. Porque se vai de copiar e colar, a gente acaba esquecendo de ajeitar. Aqui já esqueceu.
aqui é antissimétrico, ok? E aqui também é C. Ok, agora, então aqui são os estados ímpares. Não são os estados pares, são os estados ímpares. Então nós temos que a mesma coisa, a mesma fronteira, né? Só que agora aqui é C, seno, e aqui não muda, né? Esse lado aqui não muda. Ok, aí derivado do seno é cosseno, aqui é positivo, aqui é C, e aí o resto fica exatamente como está aí, né? Não muda nada. E aí agora eu vou dividir. Então pego isso aqui, copio, colo aqui e eu vou dividir. Então vou afastar aqui um pouquinho, ó. Vou pegar esse daqui, copiar, colar, ok, e aí aqui a gente pode também cortar aqui, né? Cortar aqui, que a gente pode cortar aqui, e aí a gente vai ter então K2, e aí eu vou ter aí o cosseno pelo seno, que é a cotangente, né? Então eu posso escrever aqui cotangente de K2A sobre 2 igual a menos K1. E o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar tudo por menos A sobre 2, e a gente vai ter então menos K2A sobre 2 cotangente de K2A sobre 2 igual a K1A sobre 2. A gente pode fazer a seguinte substituição: alfa igual a K2A sobre 2 e beta igual a K1A sobre 2. E aí a gente encontra então aqui menos beta menos alfa cotangente de alfa igual a beta. Então a gente chega nessa outra expressão aqui. Bom, além disso, eu vou definir uma outra expressão, né? Que antes de qualquer coisa, a gente tem que lembrar que K1 ao quadrado é 2m, né? Só você voltar aqui no vídeo. Isso daqui, né? É n. Sobre h barra ao quadrado, né? E a gente tem o seguinte, que o K2 ao quadrado é 2m energia, né, daquele alto estado sobre h barra ao quadrado. Agora, o que acontece se eu fizer K1 ao quadrado mais K2 ao quadrado? Então, isso daí vai ser igual a 2m
V0 menos EN sobre H barra ao quadrado mais 2M EN sobre H barra ao quadrado. Então, obviamente que vai cortar isso daqui, né? E aí, o que sobra? 2M V0 sobre H barra ao quadrado. Agora eu posso multiplicar tudo por aqui, ó, A sobre 2, né? Então, A ao quadrado sobre 4. Se eu multiplico tudo por isso, eu vou ter 4A ao quadrado. Eu vou ter, desculpa, K1 ao quadrado sobre 4, que é a mesma coisa que isso aqui ao quadrado, e aqui é a mesma coisa, K2A sobre 2 ao quadrado, por sua vez, é igual a MA ao quadrado, V0 sobre, né, cancela aqui, fica um 2 embaixo. E então fica 2 e H barra ao quadrado embaixo. Eu vou chamar isso aqui de Rzinho ao quadrado, então isso implica que alfa N ao quadrado, né, ou melhor aqui o beta N ao quadrado, mais o alfa N ao quadrado é igual a R ao quadrado, a gente nessa expressão aqui. Obviamente que esse alfa e esse beta vai depender vai ter um valor para cada autoestado, né? Então aqui na verdade tudo tem índice N, né? Ok? E aí a gente chega então nessas três expressões aí, né? Ok? E o vídeo já está meio longo, a gente continua a terceira parte aí da poço de potencial finito no próximo vídeo.